E aí, meus amigos, hoje eu recebo aqui a Alessandra da Solis. Alessandra, que legal, mais um bate-papo aqui para a gente trazer aqui informações bem importantes para o mercado. E quando a gente fala, né, faz um tempinho que a gente não se fala, mas sempre quando a gente fala, você traz informações bem valiosas aqui para o setor. E eu sei que você andou acompanhando de perto aí os últimos lançamentos que a Solis trouxe aí para reforçar o time de híbridos, de inversores híbridos com bateria e tudo mais. E a gente sabe que esse mercado ele vai crescer muito rápido, muito mais rápido do que a gente imagina. E a questão dos híbridos, ele vai vir com uma força incrível, já está vendo aí, né, com uma força incrível. E eu queria que você falasse, destacasse aí o que veio aí para reforçar o time de híbridos da Solis. Primeiro, seja bem-vinda, Alessandra. Obrigada, Ricardo. Obrigada também pelo convite. Então, a novidade é muito boa, porque a gente está trazendo um spoiler aí do que houve na Snack, um híbrido trifásico de potências muito maiores, que é realmente uma premissa muito importante para o Brasil. Primeiro, que a gente pode levar esse tipo de híbrido aí para áreas remotas, né? E também em instalações offshore. Então, ele agrega muito valor, né, na hora de fazer o projeto, porque ele tem potências grandes e também ele tem novas funcionalidades que até então a gente não tinha, porque ele realmente ele é uma série S6 também, bem como os últimos da linha que estão homologados, porém ele tem essas novas funcionalidades, assim, das funcionalidades para dimensionamento da parte CC, por exemplo, a gente tem aí um ganho, um aumento da corrente de entrada, tá? E a gente também tem um maior número de MPPTs, e a gente sabe que quanto mais MPPTs melhor, a gente consegue melhorar a eficiência do projeto, porque tu tem ali mais rastreadores de tensão para poder também mudar telhados e tudo mais. Tá, então, Além por exemplo, quando a disso, gente fala de mais MPPTs, né, a gente está falando de que porte de inversor, a exatamente? gente está falando do porte de inversor de 30 quilowatts até 50 quilowatts, né? Ou Seria seja, 30, 40, 37,5, 40 e 50. vai atender um comércio médio, né, um comércio pequeno, né, É, e atende bem isso. Agora, é o que você falou, quando a gente coloca um desenho desse projeto aí, telhados diferenciados para uma empresa, você consegue, para o consumidor que está assistindo, você consegue ter o melhor aproveitamento da produção de energia diária, porque você vai aproveitar a incidência em águas diferentes do telhado com a maior produção de energia, porque o inversor, ele tem esse cérebro, vamos dizer assim, né, que é o MPPT ali, ele vai para um cérebro do inversor, então ele vai dividir esses processos em cérebros diferentes. Então é como se fosse um coração ali para cada MPPT. E aí ele vai trabalhar isso de uma forma independente das outras entradas. É isso? é isso, perfeita analogia. Exatamente isso. Então, esse é um diferencial que a gente até não tinha tão grande para os outros trifásicos, né? Porque eles eram um pouco menores, então não tinha tantos MPPTs. E essa corrente agora, ela tá 40 amperes de corrente de entrada. Então, e tem duas entradas por MPPT. Então, foi desenvolvido para que a gente consiga fazer essa compatibilidade com os módulos maiores que a gente tem hoje em dia, inclusive bifacial. E a corrente de curto, por exemplo, ela chega até 60 amperes. Então, realmente é uma tendência, né? Também essa compatibilidade aí nessa parte CC. Falando também em parte CC, a gente tem aí essa possibilidade de 30, 37, 40 e 50 quilowatts de inversores. A tensão de entrada é 1.100, então strings bem longas, né? Então a gente faz strings longas, coloca módulos maiores, de correntes maiores. Então a ideia é otimizar cada vez mais, né? Aumentar essa eficiência E do para que nosso projeto. essa otimização visa melhorar a qualidade da instalação, a menor quantidade de cabos, de conexões ali envolvendo a instalação. Então, por exemplo, eu diminuo riscos na instalação Uhum, e aumento o principal, que é a eficiência e produção de energia naquela instalação, né? Então, exatamente. são módulos cada vez maiores que estão chegando no mercado, então você fala, tá, mas está preparado? Esse inversor aguenta tal porte de módulos? Quando a gente fala módulos bifaciais, a gente pensa muito em várias aplicações, né? Eu penso assim, poxa, quantos carports a gente tem espaço disponível para criar?
É uma solução interessante, por exemplo, esse inversor para um carport? Acredito que seja, sim. Até isso é algo que eu não tem trazido muito aqui para o Brasil no momento, essa possibilidade do carport, mas acredito que sim. Mas além disso, né, a gente tem algumas outras funcionalidades que ele atende, que tem mais a ver com a ideia do backup e do offshore. Por Uhum. quê? Porque ele tem, por exemplo, 2 entradas de gerador, que era algo que a gente não tinha antes. Antes a gente tinha uma entrada de gerador que ficava na parte CA, né, ou seja, tinha que ligar ou a rede ou o gerador ou os 2 juntos com o quadro de transferência ali. Agora a gente tem possibilidade de ligar um gerador na parte CC, e um gerador inteligente que pode carregar a bateria diretamente se não tem fotovoltaico funcionando. Então tem 2 portas para gerador, uma CC e uma CA, né, vai do tipo de é flexível, né, nesse caso, Sim, tu vai eu posso escolher o testar que tu se for prefere. no cliente, né? O cliente que está assistindo, ele pode, por exemplo, assim, tá, eu não quero, ou eu não posso, ou eu não tenho área de investir num sistema geradora, que você está falando, né? Módulos fotovoltaicos no meu telhado. Tá, mas então qual é a vantagem? Então, eu posso ter a geradora vindo da rede elétrica, entender o meu sistema tarifário ali, ter a bateria, e aí consumir a energia da bateria, isso é possível, em Uhum, que o valor da tarifa é muito mais alto relacionado ao outro momento que você carregou a bateria. com Pode certeza. usar isso também, né? Exatamente. E esse inversor novo, inclusive ele tem a função peak shaving ali nos modos de trabalho, para fazer exatamente isso que tu tá mencionando aqui. Inclusive o controle do gerador ele faz, se ele tiver no CC, né. Então, tu tem esse controle remoto do gerador, que tu vai colocar, horários de ligar e desligar, para fazer o peak shaving, para fazer o time shifting também, né, que é o horário de ponta, fora ponta, Para quem está diminuir o assistindo, horário. ó, peak shaving Diga. e times. O pessoal fala, tá, mas qual a diferença dos dois? Explica aqui para o Aham. consumidor. Sim. Então, o peak shaving é quando tu tem uma demanda contratada, né, e tu por exemplo, a demanda contratada, quando tu contrata, tu vai ter que, colocar um valor de quilowatt que consiga englobar o pico máximo da demanda que tu vai ter naquele dia ou no mês, né. Uhum. Então, tu sempre vai contratar essa demanda de acordo com o pico. Quando tu tem um sistema de armazenamento de energia, tu vai conseguir rastrear aquele pico, mapear aquele pico, e tu vai verificar que aquela curva, aquele pico não é exatamente a cara da tua curva, né. Ele pode ser um gráfico um pouco mais, não tão É, suntuoso, né. não fugir do pico, né? Para você não Não pagar a demanda contratada, é isso, né? Então, exatamente, eu já assim. visitei hotel, estabelecimento comercial, por exemplo, lanchonete, sabe assim, que a pessoa ela tinha lá a demanda contratada, vamos supor que ela tinha a demanda contratada certinho, só que ela sempre estava pagando multa, porque ela Aham. fugia da demanda contratada. Então, isso era, né, dentro lá de um hotelzinho pequeno, poxa, era sempre um custo a mais, porque ele estava sempre pagando essa demanda contratada. Ou Uhum. seja, se eu tenho esse controle inteligente dentro do inversor, ele vai gerenciar isso para mim para eu não pagar mais essa demanda contratada. É isso? Exatamente. Tu vai poder diminuir a demanda contratada, né, vai diminuir o valor da demanda e ainda ele vai jogar aquela carga quando houver pico, porque ele vai saber quando houver pico, porque ele é inteligente, então ele tem uma variável chamada Pmax lá, que É ele o vai que. saber: "Atingiu o máximo, tenho que largar a Uhum. bateria ou tenho que largar o gerador, tenho que largar algo para que eu não pague para a concessionária". Legal, que legal, né? E aí, quer dizer, você falou, eu posso abaixar minha demanda contratada, né? Por quê? Quando você cria uma demanda contratada dentro de uma concessionária, isso custa dinheiro, isso não é barato, né? Então, aí você fica naquela balança, né? O empresário fica naquela balança. Se eu abaixar minha demanda contratada, mas estourar, exceder o que foi contratado, a multa não vale a pena. E se eu também contratar mais do que eu preciso, eu vou estar pagando também mais do que eu preciso. Então, essa Aham. tecnologia, ela veio para ficar exatamente no ponto certo. Fala assim, não, você não vai mais ter esse problema com essa tecnologia aqui.
Isso é bacana porque o consumidor, né, o consumidor comercial, você que tem uma pequena rede de hotel, uma pousada, Uhum. um hotelzinho pequeno, um comércio pequeno, você vai ver que você pode, a partir de agora, controlar isso com sistema fotovoltaico instalado no seu telhado ou sem. Ah, mas como Ou sem? sem, Eu né? posso primeiro investir num banco de baterias, posso investir num inversor desse, que faz esse Uhum. processo, e depois eu posso acoplar minha fonte geradora, se eu não quiser fazer tudo ao mesmo tempo. É. Pode ser feito assim, né, Ale? Uhum, com certeza. É, quando a gente tem, assim, um hotel numa área mais remota, que pode acontecer, né, de faltar energia, é mais comum, ou também uma rede um pouco mais pobre, né, uma rede elétrica que tem ali suas Defasado. oscilações altas. Então, aí é bem interessante e a gente sabe, né, turismo sempre tem aqueles turismos nos lugares que são mais remotos, então atende também. E esse teu exemplo é perfeito, porque realmente o hotel a gente sabe que tem o horário de entrar, o horário do check-out e com certeza segue a tarifa aumentando ali num determinado horário específico. Realmente é uma ótima ideia. E são potências super interessantes, né, até 50 kW. Imagina, tu pode colocar até 6 unidades. Sim. Quantos quilowatts tu consegue atingir aí? 300 quilowatts, né. Então tu pode fazer um esquema maior, pode Com colocar em paralelo até mais inversores. E você pode ir acoplando esse investimento, esse teu plano de investimento por fases, né? Isso pode ser Ah, bem com certeza. interessante também para um hotel, né, para uma pousada. E aí, se você colocar na ponta do lápis ali, ah, tá, e se falhar a rede? E se eu ficar sem energia? Eu vou perder hóspede? Eu vou ter Uhum. problema com ter que devolver aquele valor que já foi pago? Então, você tem que também pensar que isso só faz, são vários pilares, né? A segurança para o estabelecimento é muito importante. Mas bem É. bacana. Aí você falou, então, isso chama peak shaving, é isso? Peak shaving, é, exatamente. O Tá, peak shaving é esse da demanda contratada, e daí faltou a gente falar sobre o time shifting, né. Que shift, na verdade, a gente mencionou em alguns momentos, a gente não falou o nome dele, né. Aham, Que então é a ideia de que existe o horário ponta e fora ponta, né. sim. Então, o horário de ponta é mais caro, o fora ponta é mais barato, e utilizando esse inversor, vocês conseguem ali, utilizar o DOO ali, o time of use do inversor, então vocês vão conseguir, como que eu posso falar? Agendar horários para ele Sim. ligar e desligar, até seis horários de ligar e desligar. O, Então, ali vocês já conseguem definir qual que é o horário de ponta, qual que é o horário fora ponta e da onde que vem aquela energia. Se tem sol, beleza, vai vir do fotovoltaico. Não tem sol, não tem problema, tu tem prioridades ali nos modos de operação. Não uhum. tem sol, ele vai, mandar o gerador ou vai mandar a bateria. É tu que vai decidir, porque tem essa possibilidade também, né. Sim, então time shift. O time shift é muito interessante, né, quando você falou, porque o consumidor deve estar pensando assim, tá, mas quem se enquadra nessa questão? Hoje todo mundo, mas todo mundo, Uhum, o consumidor residencial também, o consumidor, porque a gente pensa muito no consumidor comercial. O comercial ele já está acostumado a ter valores diferenciados da tarifa no horário pico. Então, para você que não sabe disso, existe um horário de pico que o valor da energia é muito mais caro, né? Às vezes pode até dobrar ou triplicar em algumas regiões do país. Então, se você puder, mas como que eu faço, Ricardo, com o meu comércio, que o meu comércio das 5 da tarde às 8 da noite é o horário que eu preciso de tudo funcionando. Então, esse é o horário que você vai pagar mais caro. Você poderia acionar um banco de baterias, né? Que se paga super rápido esse investimento quando você começa a colocar isso na ponta. E aí você tem esse retorno e uma segurança, porque a partir daquele momento você não vai usar mais aquela energia cara que está vindo da rua, do teu uhum, posto. Você está usando a sua energia acumulada no horário que a tua energia era mais barata. E o consumidor pequeno, o residencial, ele também pode usufruir disso, né? Porque você fala assim, tá, existe a tarifa branca, que é muito pouco se fala, mas você uhum, também pode ser um optante pela tarifa branca, e em determinados momentos você fala assim, e agora? Eu posso consumir também energia de pico e fora pico? Sim, você também pode fazer isso com essas novas tecnologias. Mas esse de 30, 40 e 50 quilowatts da Solis, eu acredito que vai encaixar muito bem
numa linha de consumo ali, de um perfil de consumo muito interessante, né? Que a partir do momento que o consumidor começar a olhar e falar assim, opa, eu posso fazer isso? Já está disponível essa tecnologia? Ele vai Então, entender o benefício que ele vai ter para o negócio dele. a gente está aí com esse inversor tentando conseguir a homologação do Inmetro desde o início do ano. Acredito que logo vai chegar, não posso dar uma previsão de quando, né? Mas a gente já está aí desde o início do ano tentando conseguir essa homologação. Uhum. Então, é uma premissa, a gente sabe que vai ser bem importante para o mercado brasileiro comercial, como tu mencionaste, industrial, offshore e também esses de backup, né, áreas remotas, onde o sistema interligado brasileiro tem as suas dificuldades de entrega de energia, né, e também a gente está trabalhando para ter uma quantidade grande de baterias compatíveis, né? Ou Uhum. seja, a gente é uma empresa flexível, a gente não tem a nossa marca de bateria aqui no Brasil e a gente quer possibilitar que essas outras empresas consigam, né, ter essa compatibilidade conosco. Então, a nossa lista de baterias compatíveis, ela aumenta sempre, é sempre bom pegar uma lista nova no site ou no Google Drive nosso, Uhum. porque a gente está sempre caminhando para isso. Em novos E parceiros. também, uma coisa que é bem interessante dessa bateria, dessa possibilidade de bateria desse inversor, é que além de ter 2 entradas de bateria, a bateria tem uma faixa de tensão super alta, ele é o inversor high voltage que a gente chama. Vai de 150 até 800 volts. Certo. Agora tu pensa comigo que tu tem 800 volts, tá? A máxima descarga de bateria é 70 amperes mais 70 de cada uma das entradas, então dá 140, né? Tu vai atingir 55 quilowatts por hora de carregamento. Isso é 55 interessante. quilowatts para o inversor de 50K é muito bom, tu vai carregar muito rápido. Então, no teu caso que tu mencionasse agora, que era um hotel ou um comércio, vai carregar muito rápido, isso é super eficiente, isso dá uma garantia, né, uma Uhum. garantia de que tu não vai ficar, hã, sem a assessoria, né, da Porque bateria. a conta que né, a maioria desses lugares fazem é assim, poxa, eu não posso ficar sem energia. Tanto é que todo Uhum. mundo, né, que você pode ver que é o mais comum hoje em dia? Gerador, a diesel. Né? Ninguém fica sem o gerador, ou você aluga para um prédio, vamos pensar um prédio residencial. Você tem um gerador lá alugado para hora comum, para elevador, para isso, para aquilo, beleza. Um hotel, mesma coisa, uma pousada, mesma coisa, um estabelecimento comercial que não pode falhar, a mesma coisa. O que a gente está propondo aqui? Que agora você tem uma solução muito mais ecológica, muito mais apropriada em termos de barulho, poluição para o teu negócio, porque ele vai garantir uma rede estável, mesmo em momentos que a sua rede, eu falo a rede principal falhar, né? Daqui a pouco vai ser o contrário, a rede principal vai ser a sua rede, e a rede É. secundária vai ser a rede da rua. Então, isso é muito interessante, porque cada vez mais as pessoas vão começar a entender o sentido de você trocar o diesel, trocar um gerador a diesel para suprir o teu negócio por um banco de baterias que pode ser escalonável para o seu negócio, né? Porque assim, Uhum. Ale, a gente pode falar assim, quantas horas você precisa de segurança energética se falhar a sua rede? Você pode dimensionar isso tudo, pode acoplar isso tudo. Então eu posso dizer que esses novos inversores que estão chegando agora, a gente vai poder ver eles na Intersolar da Solis, eles são formadores de rede, eles são inversores mais inteligentes para esse ecossistema. E quando você falou 2 portas geradoras, que tipo de porta eu consigo colocar ao mesmo, que tipo de fonte eu consigo colocar ao mesmo tempo? A rede e o solar? Ou eu posso, por exemplo, acoplar um diesel como backup para quem já tem um gerador a diesel? Eu queria que você Pode. falasse isso. Então, tu pode colocar vários tipos de entradas, inclusive entradas CA, que é o mais comum, que a gente já conhece, né? Ali, gerador e rede da concessionária, e entradas CC, e daí se dividem em o fotovoltaico, obviamente, né? A bateria e o gerador. E o gerador que vai na CC, por exemplo, existem geradores novos que estão vindo para o mercado, que eles são acoplados com bateria, eles são uma unidade. Uhum. Então,
esse tipo de gerador e bateria que trabalha direto no CC, ele já entrega o CC para o inversor. Não tem o problema de conversão, então não vai ter aquelas perdas de eficiência por causa da conversão. Então, tu pode usar tudo isso ao mesmo tempo. E esse é o Certo? caminho, né? Por isso que a gente fala que é um caminho de transformação energética aos poucos. Ninguém vai do dia para a noite falar assim, agora eu troco tudo, agora eu tenho todo o meu banco de bateria. Não, tudo vai acontecendo aos poucos, né? Você vai, primeiro você vai suprir uma parte, depois você pode suprir outra parte, aí você vai vendo que isso tudo, a tecnologia se conversa. O mais importante é o inversor ser inteligente para tudo isso. Quando você falou do ciclo rápido de carga, você chegou a falar que a gente pode ter são 2 entradas que eu posso fazer até, cada entrada 55 quilowatts, é isso? Não, cada entrada é 70 amperes. 70 amperes. E aí 70 amperes vai dar 140 amperes de entrada, é isso? Exatamente. Qual é a E daí, se velocidade a de tua carga? bateria é 800 volts, daí multiplicando aí, tu vai atingir aí uma potência de carga de 55 kWh, né? 55 kWh. E aí, qual Isso. eu Pegar posso a potência mais alta de bateria. tá, eu posso acoplar qualquer tipo de bateria, qualquer Tem que tecnologia de ser bateria? lítio e tem que estar dentro da lista de compatibilidade, mas a nossa lista está bem grande, sabe? Então, não Você vai ser pode citar difícil de algumas achar uma bateria. brasileiras que estão parceiras de vocês? Então, brasileira, no momento, não temos para o trifásico. Tá, No momento. tá. Agora, pode ser que amanhã já tenha uma compatível, né? Uhum, Até porque esse inversor não está aqui nesse momento, né? tá. Mas acredito que a partir do momento que ele tiver aqui, a gente vai ter uma bateria para. Então a gente tem Ou que uma, voltar não, aqui ou várias, né? para falar dessa listinha aí das novas, porque isso não vai parar, né? A gente vai ter que trazer aqui as novidades É. aqui o tempo todo. Legal, então vamos convidar junto aí o telespectador para visitar então o stand de vocês na Intersolar e saber todos esses detalhes presencialmente agora em agosto na Intersolar São Paulo 2024, pode ser? Com certeza. Então, pessoal, apareçam na Intersolar, a gente vai estar lá mostrando os híbridos novos, com certeza, né? E a gente vai estar com uma série de palestras, né? De tempos em tempos a gente retoma as palestras dos híbridos, dos monofásicos, dos trifásicos on-grid, então dos gerenciadores de carga, gerenciador de potência exportada. Então a gente tá lá no stand falando com o equipamento na nossa frente, indicando para vocês o funcionamento, e ao mesmo tempo a gente fica ali trazendo essa ideia de um maior conhecimento para quem está ali, o integrador e o distribuidor, entender como é que funciona realmente, né, e tirar as suas dúvidas. Show de Esse bola. envolvimento, né, que a gente Então, tem com o nosso cliente. Então eu vou convidar o nosso amigo telespectador para baixar o nosso aplicativo na Apple Store, na Google Play. Ale, você não abaixou, abaixa nosso aplicativo lá no energychannel.com, tá ok? E Baixo. lá está disponível e a gente vai deixar um link aberto aqui para a gente trocar uma ideia aí com quem tiver dúvida sobre isso que a gente está conversando aqui hoje, sobre os novos inversores híbridos da Solis, uma linha completa que vai estar escrita aqui nessa matériazinha que a gente está montando aqui, tá bom? Obrigado, Ale, mais um dia aí e Obrigada. a gente se vê na Intersolar. Valeu! Perfeito, até mais, nos falamos, até lá.